Então, hoje vamos iniciar o capítulo 9, onde vamos estudar variações de energia e algumas aplicações. Nesse capítulo, a gente aprende um pouquinho do que é uma área da matemática conhecida como cálculo das variações. Mas, de qualquer forma, o que nós vamos aprender aqui são coisas muito importantes para a geometria, e é uma ferramenta, né, são as fórmulas da primeira e da segunda variação da energia, e vamos ver depois como elas são importantes para provar alguns teoremas, como, por exemplo, o famoso teorema de Bohn-Myers. Tá? Então, hoje, né, a gente vai ver a demonstração da primeira e da segunda fórmula da variação. O que é isso? Aqui a situação é a seguinte. Bom, por razões técnicas, tá? A gente vai considerar o caso um pouquinho mais geral de curvas que são diferenciáveis por partes. Né? Ou seja, arcos, coisas que podem ser assim. Né? Tem alguns pontos onde a derivada não está bem definida. Né? É claro que, nesse sentido, né, nós vimos essa definição já, nesse sentido, é uma função contínua que é diferenciável exceto em alguns pontos. Nesses pontos aqui, nós temos o que seriam os vetores tangentes laterais, tá? Então, se isso aqui for, por exemplo, o ponto TI, aí esse aqui seria o C' em TI mais, e esse seria o C' de TI menos, certo? Ou seja, em alguns pontos, a quantidade finita de pontos, a derivada, ela não existe, mas as derivadas laterais existem, tá? E aí seriam distintas. Se forem iguais, então, porque a curva é regular, tá? Então, esse é o caso um pouquinho mais geral que a gente vai considerar, por enquanto. Tá? Então, o fato é que, dado uma curva diferenciável por partes, a gente vai definir o que é uma variação dessa curva, tá? Uma variação vai ser uma aplicação, a princípio, né, contínua, definida num produto, que é um intervalo pequenininho em torno da origem, cartesiano, o domínio da curva, tá? Em M, da variedade M, de forma que, quando o primeiro parâmetro aqui é zero, então, ou seja, né, f de 0t vai coincidir com a sua curva original. Então, você tem, assim, digamos, sua curva, e agora, para cada parâmetro aqui, vamos chamar de S, isso seria como se fossem outras curvas aqui, paralelas, próximas, né? Entendeu? E quando S é zero, você está na curva original. Por isso que chama de variação. Okay? Então, essa é a primeira propriedade de uma variação. Além disso, como a curva é diferenciável por partes, a gente vai supor que a variação ela também é diferenciável por partes. Aí não está muito bem explicado, mas a ideia é que ela vai ser diferenciável por partes exatamente nos pontos, vai ser diferenciável, exceto nos pontos onde a curva não é diferenciável, tá certo? Ou seja, esses pontos aqui, T1, TK, são os pontos do intervalo AB onde a curva C deixa de ser diferenciável. Então, fora desses intervalos, ou seja, aqui, atenção, a gente vai pedir que a F seja diferenciável. Okay? Muito bem. Aí aqui está o desenho, essa curva preta aqui seria a curva C, e você tem aí, né, variando o outro parâmetro, estou chamando de S, aí você tem as outras curvas aqui. Tá? Pode acontecer de todas as curvas começarem e terminarem no mesmo ponto, que é a curva original C. Tá? Aqui a curva C, aí você tem o ponto original C de 0, tem aqui o ponto C de A. Se as outras curvas, né, tem o mesmo ponto final e inicial, a gente vai dizer que a variação é própria. Né? Ela deixa os pontos, os extremos fixos. Tá? Aí o desenho seria mais ou menos como esse daqui. Muito bem. E quando você tem uma função diferenciável, tá certo? Assim, num conjunto, no subconjunto do R2,
tomando valores na variedade, a gente chamou isso aqui, né, sendo ela diferenciável, atenção, tá? Diferenciável aqui, tá? Esse conjunto aqui não é aberto. Mas a gente viu, diferenciável no sentido que existe um aberto que, contendo esse conjunto, e uma extensão de f é esse aberto, uma extensão diferenciável. Bom, enfim, nesse caso, a gente vai dizer que f é uma superfície parametrizada, né? É assim que nós chamamos. E, portanto, a gente pode considerar, certo, os campos coordenados. Em particular, esse campo aqui vai ser muito importante, tá? Vai ser a derivada de f no S igual a zero. Então, como no S igual a zero, nós recuperamos a curva C, né? Esse campo vai ser um campo ao longo da curva C, tá? Esse campo vai ser chamado de campo variacional da variação. Ele depende da variação. Ele é a derivada da variação na direção que está variando. Nessa direção aqui. Ó. Então, você tá como se estivesse olhando para essas curvinhas agora que eu desenhei vermelho, derivando do S igual a zero, vai ser um vetor aqui. Tá? Esse seria o V de T. Então, vai ser um campo ao longo da curva C. Tá? É o campo variacional. Então, dado uma variação, automaticamente você tem esse campo, chamado campo variacional. E é importante dizer, né, que vale a recíproca também. Você pensa um pouco. Dado um campo variacional, dado um campo diferenciável ao longo de uma curva, tá? Campo diferenciável por partes ao longo de uma curva diferenciável por partes, tá? Então você consegue construir uma variação cujo campo variacional é esse campo dado. É isso que nos diz aqui essa proposição. Tá? Dado um campo diferenciável ao longo de uma curva, C, você consegue construir uma variação, exatamente como definimos acima, de forma que esse campo é o campo variacional da sua variação F. Né? Além disso, se esse campo se anular nos extremos, então essa variação pode ser tomada como uma variação própria. Né? Note que é justamente isso. Né? Se aqui está, digamos, a nossa variação própria. Né? Então, para todo S, né, tá aqui a definição, certo? Para todo S, no zero, isso aqui é constante. Portanto, se você derivar isso aqui em relação a S, tá? E, em particular, em S igual a zero, quando você derivar em relação a S, o que é que você obtém? Você obtém um campo variacional, tá? Então, essa derivada seria a derivada de F em relação a S, tá? No ponto 0, 0, isso aqui vai ser o V de zero, tá? Só que isso aqui é constante quando você está no zero aqui, ó. É constante, então o V de zero seria zero. Analogamente no A. V de A também é zero. Então, se a variação é própria, o campo variacional ele se anula nos extremos. Okay? Se a variação é própria. Então, vale aqui também. Se você tem um campo ao longo de uma curva que se anula nos extremos, a variação que vamos provar que ela existe, ela também vai ser própria. Tá? A demonstração é simples, na verdade. A primeira observação é a seguinte, né, que observe que o traço da curva ele é um compacto em M. Então, sendo um compacto, você pode considerar a seguinte cobertura. Tá? Para cada ponto da curva, C de T, você olha aqui uma bola geodésica, certo? Que normal. Aqui, uma bola geodésica normal. Aqui vai ter um certo raio. Nesse ponto T aqui, ela vai ter um certo raio. Aí aqui tem outra, aqui tem outra, aqui tem outra, aqui tem outra. E aí em cada ponto você consegue uma bola normal, certo? Muito bem. Como a curva, o traço da curva é um compacto de M, isso aqui é uma cobertura desse compacto, então você consegue extrair uma subcobertura finita. Tá? Então, aí você vai ter agora uma quantidade finita de bolas, olha só.
de forma que cobre toda a sua curva. Tá? Então, é mais ou menos fácil você imaginar que agora você vai conseguir aqui um certo raio, eventualmente menor, tá certo? De forma que todo ponto, essa bolinha daqui é uma bola normal, tá certo? Pronto. Ou seja, dito de outra forma, essa compacidade vai dizer a gente o seguinte, que vai ter um raio uniforme, que eu vou chamar de delta, de forma que a exponencial em cada ponto da curva vai estar definido no espaço tangente para todos os vetores com um tamanho menor que delta. Okay? Pela compacidade. Muito bem. Então, a compacidade nos dá esse delta. Eu tenho um campo ao longo da minha curva. Tá? Ele é contínuo. Então, eu posso olhar agora para a função norma do campo. Essa função, ela vai ter um máximo no intervalo. É uma função contínua no intervalo compacto, ela atinge o máximo. Esse máximo é um número real, que eu estou chamando de n. Ok? Pronto. Aí eu vou tomar agora o meu epsilon como sendo esse delta dividido por esse n. E aí eu defino a minha função f, minha variação, dessa forma daqui. Tá? Usando a aplicação exponencial. Então, no ponto st, onde o s varia entre menos epsilon e epsilon, e o t está no intervalo AB, tá? Eu defino isso aqui vai ser um ponto na variedade. Que ponto é esse? Eu tomo a exponencial no ponto c de t, de s vezes v de t, tá? Então, essa condição aqui implica que o módulo, né, a norma de s v de t, né, isso aqui é menor ou igual do que epsilon, porque o s varia, né, no máximo epsilon, e norma de v de t é no máximo n, tá? E n vezes epsilon é menor do que delta. Ou seja, isso aqui está dizendo o seguinte, que esse vetor, ele satisfaz essa condição. A exponencial está bem definida. Tá bom? Então, essa aplicação ela está bem definida. Naturalmente, por construção, quando você tomar s igual a zero, aqui vai ser a exponencial do zero. A exponencial ela leva o zero aonde? No ponto onde você está tomando a exponencial, c de t. Ou seja, né, quando você toma f de zero t, você recupera a curva. Tá? E é claro que isso aqui é diferenciável onde v for diferenciável, tá certo? Agora vamos mostrar que o campo variacional de f é de fato o campo v, né? Mas isso é imediato também. Por quê? Quando você deriva, vai ser a diferencial dessa exponencial aqui, tá certo? Se você derivar em s igual a zero, então vai ser a diferencial da exponencial, né? No ponto, quando s é zero, então vai dar no vetor zero, tá certo? Aplicado na derivada disso aqui em relação a s, que é justamente v de t, tá certo? E aí não faz diferença quando s for zero aqui não muda. Ora, mas a diferencial da exponencial na origem é a identidade. Então, a diferencial da exponencial c de t no zero aplicado em v vai dar v. Ou seja, v é o campo variacional dessa variação, por construção. Tá certo? Aí, a segunda parte é imediata, né? Se v é zero nos extremos, então você obtém imediatamente, né? Que f de s, por exemplo, f de s0 vai ser, se o v de zero for zero, né? Vai ser exponencial de zero, então vai ser o c de zero. E analogamente, se o t for igual a a, tá? Ou seja, se esse campo se anular nos extremos, essa variação aqui, ela é própria. Então, tudo certo. Ok, então, dada uma variação, temos um campo variacional, e dado um campo variacional, temos uma variação. São coisas equivalentes. Muito bem. Aí, o que a gente quer agora é, essencialmente, tentar calcular a derivada da comprimentos e energias, tá? Vamos, então, ver isso aqui. Bom, como o nome já diz, é uma variação, né? Se você tem uma variação de uma curva, a ideia é que é o seguinte, para cada S que você fixar, você vai olhar agora essa função como sendo uma outra curva em E, entendeu? Para cada, simplesmente definindo dessa forma. Então, aí você teria essas outras curvas aqui que o Alfredo chama de curvas vizinhas, tá certo? Então, isso aqui você fixado S, vai sendo variar o T,
é uma curva. Quando S é zero, você está na sua curva original. Muito bem. Então, a gente pode, por exemplo, calcular o comprimento dessas curvas vizinhas. Tá? E, só que para cada S, você vai ter uma curva. Para cada S, você tem uma curva. Então, para cada S, você pode calcular o comprimento dessas curvas. Isso define o que a gente chama de funcional. Tá? Que não é nada mais nada menos do que uma função. Mas a gente vai definir assim. L de S é o comprimento dessa curva f de S. Ora, o que é o comprimento da curva? É a integral da norma do vetor tangente. Né? Então, se você pegar isso aqui e derivar em relação a t, vai ser isso aqui. Tá certo? Porque f de st não é nada mais, nada menos do que f de st. Então, para cada S, você derivar em relação a t, isso vai depender de S, integrando, continua dependendo de S. É uma função que depende de S. Certo? É a função comprimento de arco, comprimento das curvas. Tá? Associado a isso aqui, a gente tem uma outra função muito importante, que é a função energia, que é essencialmente a mesma coisa, só que a gente integra não a norma do vetor tangente, mas a norma do vetor tangente ao quadrado. Tá certo? Bom, isso aqui, primeiro é interessante porque, bom, aparece naturalmente esse funcional em vários contextos, e segundo porque a norma, né, ela é uma função que não é diferenciável na origem, ela é uma raiz quadrada, grosso modo. Então isso aqui tira a raiz quadrada, certo? Mas essas duas funções estão relacionadas. Eu vou mostrar já já, tá? Primeiro eu queria só, às vezes a gente vai usar essa notação aqui, tá? Como a gente já usou antes. Ou seja, se você tem uma variação que faz S igual a zero, então você está na curva original, a gente vai chamar isso aqui de L de C, né? O comprimento da curva C. E a energia é a mesma coisa, vai chamar de E de C, tá certo? E lembrando aqui da desigualdade de Cauchy-Schwarz, né? Se você olha, por exemplo, para o terno L2, então ela vai dizer para a gente isso aqui, né? Que a integral do produto de duas funções ao quadrado, por exemplo, é menor ou igual do que o produto das integrais dos quadrados, tá certo? Em particular, se você usa essa desigualdade aqui com f igual a 1 e g igual à norma de C' de t, então, o que é que você obtém aqui? Aqui vai ser a integral da norma de C', né? Tudo isso ao quadrado, ou seja, o comprimento da curva ao quadrado. Isso daqui vai ser a integral de 1, de 0 até a, que é igual a A. E isso daqui é o que a gente definiu de energia, certo? Então, usando a desigualdade de Cauchy-Schwarz dessa forma, a gente encontra essa relação entre comprimento e energia. O comprimento ao quadrado é menor ou igual do que A vezes a energia, tá certo? Além disso, a desigualdade de Cauchy-Schwarz, ela nos dá informação quando ocorre a igualdade. Quando ocorre a igualdade, esses, entre aspas, vetores, são múltiplos um do outro, né? No caso aqui da integral, se eu estou tomando assim, né? Está dizendo que a norma de C' é múltiplo de uma constante. Ou seja, a norma de C' é constante. Ou equivalentemente, que a curva, né? O parâmetro T é proporcional ao comprimento de arco. Ok? Muito bem. Vamos usar esse fato agora para provar esse lema aqui rapidinho. O lema é o seguinte: se você tem uma geodésica minimizante ligando dois pontos numa variedade, né? Por exemplo, o caso que M é completa, sempre existe, tá ok? Mas, independente de M ser completa ou não, nesse cenário, se você tem uma geodésica minimizante, ou seja, ela tem o menor comprimento e liga esses dois pontos, então, ela também minimiza, atenção, ela também minimiza a energia, ok? Esse é o ponto. Se você tem uma geodésica que minimiza o comprimento, então ela também minimiza a energia. Ou seja, para qualquer curva ligando os mesmos pontos, a energia de gama é menor ou igual do que a energia dessa curva. E além disso, mais ainda, isso é muito importante, essa segunda parte, se vale a igualdade, ou seja, atenção, se uma curva
tem a menor energia entre todas as outras curvas que ligam esses dois pontos, então ela é uma geodésica minimizante. Se somente se, ok? Então, esse fato é muito importante. Por quê? Vamos lá. Vou explicar logo agora. Quando a gente tem uma geodésica minimizante, a gente vai, daqui a pouco, vamos ver a fórmula da primeira e da segunda variação para geodésicas, certo? Se ela for minimizante, então a gente vai ter uma informação sobre a energia dela, tá? Mas se ela for minimizante para o comprimento, quando a gente fala geodésica minimizante, é para o comprimento. O que esse lema está dizendo é o seguinte: se ela é minimizante para o comprimento, ela é minimizante para a energia, tá certo? Quando eu falar da fórmula da segunda variação, eu vou voltar a enfatizar esse fato e mostrar o que é que isso significa, a consequência disso. Mas o lema diz isso, eu vou repetir. Se uma geodésica ela minimiza comprimento, ela também minimiza energia. Tá? A demonstração é o que está aqui, são duas linhas. Vamos lá. Bom, olhe essa desigualdade aqui. Né? Essa desigualdade vale para qualquer curva. E se vale a igualdade, se somente se a norma de Selin é constante. Ora, em geodésicas, para geodésicas, a norma de Selin é constante. Então já vale a igualdade. Aí você começa aqui, tá? Como gama é geodésica, vale essa igualdade, porque a norma de gama' é constante. Tá? Então, pela observação aqui, vale essa igualdade aqui. Muito bem. Muito bem. Agora, eu estou supondo que gama é uma geodésica minimizante e C é uma curva qualquer. Então, ela minimiza o comprimento. Gama minimiza o comprimento, em particular, gama ao quadrado, o comprimento ao quadrado também, né? Maior ou igual que zero, então, se L de gama é maior ou igual que zero e L de gama é menor ou igual do que L de C, então, os quadrados também. Tá? É isso que eu estou usando agora aqui. Muito bem. Agora, para uma curva qualquer, acabamos de ver também, vale que o comprimento ao quadrado é menor ou igual do que A vezes a energia. Muito bem. Ora, olhando essas duas, os extremos, a gente tem exatamente o que a gente quer, certo? Ou seja, geodésicas, elas minimizam também energia. Geodésicas minimizantes também minimizam energia. Já provamos a primeira parte. É só cancelar o A aqui, né? Agora, a segunda parte, que é super importante. Né? Se vale a igualdade, se isso aqui é igual a isso, então vale a igualdade aqui e vale a igualdade aqui. Ok? Ora, se vale a igualdade aqui, por exemplo, aliás, primeiro aqui, tá? Enfim, tanto faz. Se vale a igualdade aqui, a gente tem que analisar primeiro essa parte. Se vale a igualdade aqui, a gente volta para essa observação. Então, a curva C, tá certo? Atenção, isso é importante, é um detalhe importante. A curva C, ela tem velocidade constante. A norma de C' é constante. Tá certo? Agora, a norma de C' é constante, ou seja, T é proporcional ao comprimento de arco, e a igualdade aqui no meio vai dizer que ela tem o menor comprimento possível, porque ela vai ter o comprimento igual ao comprimento de gama, que já é minimizante. Aí o resultado é esse, tá, gente? Atenção. Uma curva, que para uma curva ser geodésica, ela... Bom, é assim, ó, uma curva geodésica, definição. Ela é geodésica se somente se a derivada covariante do vetor tangente é zero. Ótimo. Isso implica que a norma do vetor tangente é constante. Ok. Aí, o resultado que nós vimos lá atrás foi o seguinte, quando vocês recordem. Se você tem uma curva que minimiza o comprimento, não necessariamente ela é geodésica. Para ela ser geodésica, ela tem que minimizar o comprimento e ter a norma do vetor tangente constante. Entendeu? Essas duas condições. Então, essa primeira condição, uma condição, digamos, técnica, está aqui, porque geodésica não é só o traço, entendeu? Geodésica é a parametrização. Então, a norma de C' tem que ser constante. Essa condição, ela sai dessa análise da igualdade aqui. Né? Se vale a igualdade, se esse é igual a esse, repito, vale a igualdade aqui, vale a igualdade aqui. Essa igualdade aqui vai dizer que
C, a norma de C' é constante. Então, a norma de C' é constante. Tá aqui. E a igualdade aqui diz que ela minimiza comprimento. Neste caso, aí o resultado que nós vimos lá atrás garante que C é geodésica. Tá bom? Ok. Em particular, C é regular. Exatamente isso lá na proposição lá atrás, no capítulo 3. Ok, com tudo isso, agora a gente já pode ver a demonstração da fórmula da primeira variação da energia. Ou seja, o que é que isso aqui está dizendo para a gente? Eu vou tomar uma curva, né, diferenciada por partes, tomar uma variação dessa curva, vou considerar essa função aqui, funcional energia, e eu quero saber quanto é a derivada dele, tá? Em S, e depois, no caso particular, a derivada dessa função quando S é zero, que é quando você está sobre a curva, tá certo? Primeira observação é essa. Então, essa conta é chamada de fórmula da primeira variação da energia. Ou seja, essa primeira variação significa primeira derivada, entenderam? Então, assim que a gente fala o termo que vem dessa área de cálculo das variações. Muito bem, aí é uma fórmula, tá aqui a fórmula, tá certo? Eu vou demonstrar essa fórmula agora para vocês. É isso que conta. Eu deveria ter chamado de teorema. O Manfredo chama de proposição, mas isso é um teorema. Teorema importante, tá certo? Vejam só. Eu vou demonstrar agora. Né, isso aqui é a versão que está no Manfredo. Essa versão é importante. Em particular, tem um exercício muito interessante que, para você fazer, tem que usar ela dessa forma. Ok. Eu queria fazer duas observações. A primeira, né, é o caso... em que a curva... Como a curva ela é diferenciável por partes, aquela história que eu falei, né? Nos pontos onde ela não é diferenciável, você tem os vetores tangentes laterais, né? Distintos, eventualmente distintos, ok? Mas, por exemplo, se a curva for diferenciável, em muitos casos você pode aplicar assim, caso que ela é geodésica, por exemplo. Se a curva é uma geodésica, ela é diferenciável. Então, como ela é diferenciável, esse termo aqui já vai ser zero, entendeu? E além disso, se a variação for própria, esse vetor é zero e esse vetor é zero. De forma que a fórmula fica mais simples, ela fica assim, ó. A fórmula da primeira variação para curvas diferenciáveis, cuja variação é própria. Entende? E aí, o convite que eu queria fazer, a sugestão que eu quero dar para vocês é o seguinte: eu vou fazer essa demonstração aqui, geral, mas ou seja, esse fato da falta de diferenciabilidade em alguns pontos fica com a questão técnica. Para vocês entenderem bem a prova, eu queria sugerir que vocês fizessem sozinhos em casa aí, quando fossem estudar, sozinhos, entendeu? A conta, no caso simples, no caso em que a curva é suave e, por exemplo, que a variação é própria, tá? Para vocês se sentirem aí, né, sozinhos como é essa prova, tá? Então vamos agora à demonstração. Bom, tá aqui a definição, né? A gente escreve só assim, para ficar mais claro. A energia é a integral de 0 a, tá certo? Da norma do vetor tangente ao quadrado. Só que, ok? Aqui eu estou omitindo os parâmetros. ST, estou derivando em relação a T, que seria o vetor tangente de cada curvinha FS, né? Muito bem. Bom, aí, o que você faz? Embora essas funções aqui elas não sejam diferenciáveis sempre, né? Mas você pode... A integral faz sentido. Então, você decompõe aqui nos intervalos onde isso aqui é diferenciável. Então, a gente vai derivar agora cada parcela dessa soma, tá certo? O que eu fiz aqui foi simplesmente, né, escrever a integral toda, decompus nos intervalinhos, né? Onde a função f é diferenciável, ok? Então, eu vou calcular a derivada inicialmente de cada parcela dessa, onde a gente pode derivar sem problemas. Então, derivando, tá certo? Aqui a gente tem um intervalo compacto, a função suficientemente derivável, a gente pode derivar sob o sinal da integral, tá certo? Não tem problema não. Então, quando você deriva, né, observe que eu estou derivando esse produto interno, de df dt interno e df dt. Então,
vai dar 2 vezes. Agora, essa derivada aqui, né, quando eu derivar aqui, né, ela, pela compatibilidade da métrica, ela vai derivar esse campo aqui, né, de forma covariante. Então, por isso que aparece essa fórmula daqui. Vai ser 2 vezes a derivada covariante desse campo interno no próprio campo. Ok? Regra do produto aqui. E aí, a gente viu lá atrás também que vale o chamado lema de simetria. Quando eu tenho a derivada de um campo que é, tá, o campo coordenado de uma superfície, a gente pode trocar a ordem das derivadas, certo? Isso é o que a gente chama de lema de simetria lá atrás. Então, essa igualdade aqui, eu simplesmente troquei a ordem dessas duas derivadas. Ok? E aí agora eu meio que faço essa propriedade aqui da derivada do produto ao contrário, né? Ou seja, isso aqui, está escrito aqui, ó, eu olho como sendo a derivada em relação a t do produto, tá aqui, né? Menos o primeiro vezes a derivada do segundo. Né? Apliquei a derivada do produto ao contrário. Então, foi o que eu fiz agora, tá? Esse termo daqui, né? É essa derivada, tá aqui. Repetir. Isso aqui eu apliquei a derivada, digamos, do produto ao contrário. Troquei a ordem. Ó, eu derivei sobre o sinal, teriam 2 termos, troquei a ordem, tá? E agora eu tirei a derivada de novo. Essa é a ideia, tá bom? Ok, essa primeira integral, aí você usa o teorema fundamental do cálculo. Eu estou integrando a derivada de uma função, tá certo? E é o mesmo parâmetro aqui que eu estou integrando. Então, isso aqui vai ser, né, justamente o valor dessa função aí nos extremos. Tem esse 2 aí que continua. Muito bem. E aqui eu repeti. A última parcela eu repeti. Tá bom? Então, agora, quando eu voltar para a minha energia, que é simplesmente a soma disso aqui, tá certo? Quando eu derivar, vai ser a soma dessas derivadas, tá? Lembre-se que tem um 2, esse 2 eu vou colocar aqui do outro lado. Okay? Então, vai ter um 2 aqui multiplicando todo mundo. Quando eu derivar, eu vou colocar esse 2 aqui. Então, eu vou escrever assim, tá? O meio da derivada de S vai ser simplesmente essas somas aqui. É o que está escrito agora na igualdade estrela. Tá? Vou precisar disso aqui lá na frente, por isso que eu marquei essa equação. Então, aqui eu quero enfatizar que a gente calculou a derivada da energia ainda num ponto qualquer. A gente não... A fórmula da primeira variação, a fórmula é a derivada no zero. Entenderam? Vamos analisar agora como é que fica isso no zero. Lá na frente eu vou querer calcular a derivada segunda. Então, para calcular a derivada segunda, eu tenho que ter a expressão no ponto, no S qualquer, né? É isso aqui que eu vou derivar novamente para calcular lá na frente a derivada segunda da energia, tá ok? Então, por isso que eu deixo aqui essa equação. Então, agora a gente vai localizar, fazer S igual a zero. E aí você observa o seguinte, né? Lembrando, quem é o df/ds em S igual a zero? É o campo variacional. Né? Quem é df/dt, derivada covariante em relação a t? É simplesmente... desculpa aqui, faltou um D, né? Isso aqui é d dt de C', né? df/dt, quando S é zero, é o campo C'. Ok? Então, isso aqui vai ser a derivada covariante do campo C'. De forma que essa integral aqui, ela passa, né, quando S é igual a zero, passa a ser a integral de V com a derivada covariante de C em relação a T. Tá bom? Bom, aí df/ds, né, em t igual a zero é o campo V, e df/dt em S igual a zero é o campo C'. Então, a gente vai analisar agora só essa parcela. Ou seja, se você não tem essas partições, por exemplo, já acabou. É justamente a fórmula que eu tinha observado para vocês. Exceto que aqui tem ainda os extremos para analisar. Essencialmente é isso que a gente vai fazer agora.
Então, observe primeiro o seguinte, né? Eu tenho essa soma daqui, eu tenho aqui dois termos, né? Que é o caso, é quando eu vou fazer, né, o t igual a ti, o t igual... Primeiro, eu faço isso aqui quando t é igual a ti mais um. Aí, nesse caso, a derivada que faz sentido é a derivada lateral à esquerda. E depois eu avalio isso aqui quando t é igual a ti, né, com sinal menos. E aí a derivada que faz sentido é a derivada lateral à direita. Tá bom? Então, essa soma daqui, como você está avaliando dois extremos, tem duas parcelas. Tem essas duas parcelas. Aí, essa primeira parcela, eu vou olhar, tá certo? O último termo. Então, eu vou separar a soma de 0 até k menos 1, mais quando o i igual a k. Quando o i igual a k, o tk mais 1 é o a. Tá? Então, você está aqui justamente no v de a, e isso aqui, é a única derivada que faz sentido, é essa linha de a. Então, essa parcela, quando o i é o k mais 1, é essa última. Tá? E nesse outro somatório, nessa soma daqui, eu vou analisar quando vou separar. Eu estou somando de 0 até k, aí eu olho de 1 até k, e quando o i é igual a 1, você está analogamente no ponto V0, se linha de 0. Pronto. A conta agora é só você observar que, né, só fazer essa mudança agora de... Como é que chama? No fundo, é uma mudança de variáveis nessa soma daqui. Ou seja, essas duas somas, você pode escrever assim, ó, como essa daqui. É só essa observação final para provar o teorema, tá? E aí as duas últimas parcelas que sobram são os valores desses produtos internos aí nos extremos. E aí você agora nota o seguinte, né? Juntando isso daqui com essa primeira parte, é justamente a fórmula que nós enunciamos, tá bom? Então, essa é a demonstração da fórmula da primeira variação da energia. Muito bem. A primeira consequência daí é a seguinte, né? É que se uma curva ela é geodésica, né? Então, veja lá. Se a curva ela é uma geodésica, em particular, ela é diferenciável, tá certo? Então, não vai ter essa parte, né? Então, agora, se você tomar uma variação própria, né? Aí a fórmula vai ser essa. Desculpa, aqui está faltando também a derivada de C em relação... Vamos corrigir isso aqui, né? Faltou aqui a derivada covariante de C, né? Então você vai ter aqui o campo... Ah, entendi. Você vai ter aqui o campo V interno, a derivada covariante de C'. Essa é a fórmula que fica, tá? Ou seja, no caso em que a curva ela é diferenciável e a variação é própria, você só tem essa primeira parcela, tá bom? Se ela é uma geodésica, isso aqui é zero. Então a derivada da energia é zero para qualquer variação, tá ok? Agora vale a recíproca, né? É o que diz aqui essa proposição, tá? Essa proposição vai dizer o seguinte: uma curva diferenciável por partes. Ela é uma geodésica se somente se para toda variação própria a derivada da energia é zero, ok? É o que eu estava observando, é um lado, o lado imediato. Se ela é geodésica, então essa derivada covariante é zero. Se você joga lá na fórmula, como a variação é própria, você não, e a curva é suave, né, as geodésicas são suaves, você não tem aqueles termos na soma, né, nenhum extremo, né?
Você não vai ter nem isso aqui porque ela é própria, nem isso aqui porque ela é suave. Você só vai ter isso. E essa parcela é zero se ela for geodésica. Então, se ela é geodésica, de fato, a derivada da energia é zero, qualquer que seja a variação própria. Tá? Então, de fato, a parte interessante é a recíproca. Vamos supor que para toda variação própria, a derivada da energia é zero. Vamos provar que a curva ela é regular e é uma parametrizada pelo comprimento de arco e é uma geodésica, tá? Então, é isso que a gente vai provar. Então, como é que a gente prova esse teorema? Veja, para toda variação vale isso, eu tenho que tirar algumas propriedades da curva C. A ideia, né, é você usar alguns campos especiais. Você define alguns campos especiais, né, e como a gente já viu que dado um campo você tem uma variação, está tudo certo. Então, o primeiro campo que você considera é o seguinte: você toma uma função qualquer positiva, tá certo? Diferenciável por partes, positiva para pontos diferentes de TI e que se anula nos pontos TI, né? Esses pontos TI são os pontos onde eventualmente a curva deixa de ser diferenciável, ok? Eu estou com a curva diferenciável por partes. Então, vai existir os pontos onde ela deixa de ser diferenciável, que são os pontos TIs. Agora, você pega uma função qualquer, digamos que está aqui o intervalo onde a curva deixa de ser diferenciável, e aí não importa, aqui você vai tomar a curva assim, ó. Ela se anula só nesses pontos, e fora desses pontos, ela é positiva. Não importa nem a fórmula dela, né? Claro que existem milhões de funções assim, tá? Muito bem. Agora, você vai pegar essa função e vai multiplicar pelo campo derivada com a variante de C'. Isso aqui vai definir um campo V ao longo da curva. Para esse campo vai existir uma variação, tá? Para essa variação, que para qualquer e essa variação é própria, tá? Porque G se anula também nos extremos, tá? Então essa variação é própria. Então a derivada da energia em S igual a zero é zero. O que é que a fórmula da primeira variação vai nos dizer nesse caso, né? Aplicado nesse campo. Ora, se você olha lá para a fórmula, deixa eu colocar mais uma vez. Primeiro eu escolhi os campos de forma que eles se anulam em cada TI. Então não vai ter essas parcelas. Eles se anulam nos extremos, também não vão ter essas parcelas, tá certo? E aí o campo, ele é essencialmente esse campo vezes a função G, certo? Então o que acontece? Na fórmula da primeira variação, nessa fórmula daqui, quando você tomar esse campo esperto, a fórmula vai dar só isso aqui, né? Como eu estou supondo que a derivada da energia é zero, a fórmula vai dar que isso aqui é igual a zero. Ora, tá certo? Só que o que está aqui é a norma da derivada covariante de C' ao quadrado. Isso aqui é uma função positiva, tá? Então, essa integral dando zero, se somente se, essas derivadas aqui são todas nulas. Tá? Se essa parcela é nula, se a norma desse vetor é nula, ou seja, se esse campo é nulo, e aí você garante que isso aqui é nulo em cada intervalinho, né, onde isso aqui vale. Bom, mas isso significa exatamente, tá? Se a derivada covariante é zero, significa que essa curva é geodésica nesses intervalos, né? Ou seja, fora desses pontos, tá? Particular norma de C' constante. A derivada covariante de C' é zero, é geodésica. Então a gente já sabe que essa curva diferenciável por partes, ela é geodésica fora desses pontos TI, tá? A gente vai provar agora, usando outro campo esperto, é simplesmente mostrar que essa curva ela é suave também nos pontos TI. Aí acabou, tá? Bom, você vai tomar... Aqui faltou. Aqui você vai tomar um campo, chamar agora de V barra, que ele é bem genérico, mas assim, nos extremos ele é zero. Bom, tem que ser, né? Porque a variação é própria. Ok? Então, um campo qualquer que se anula nos extremos. Esqueci de colocar aqui igual a zero. E nos pontos TIs, você vai escolher de forma que seja exatamente a diferença entre as derivadas laterais, certo?
Agora a gente já sabe que a curva ela é geodésica, né, nesses intervalinhos, fora de TI. Então, quando você aplica na fórmula, na primeira variação novamente, vou voltar aqui, essa integral é zero, porque você já sabe que a curva ela é geodésica, né? Essas duas últimas parcelas são nulas, porque o campo... Eu estou aplicando agora para o campo V barra, tá? O campo V barra se anula nos extremos. E você escolheu o campo de tal forma que isso aqui seja exatamente igual a isso, de forma que essas somas ficam as somas de quadrados. Essa é a ideia agora, tá? Então, a fórmula da primeira variação vai se reduzir a uma soma de quadrados, né? O menos aqui não vai importar, dando zero. Ora, necessariamente, se as derivadas laterais são iguais, significa que a curva é regular, mais ainda, né? Ela é C1, tá certo? Se ela é C1, a derivada é contínua, a derivada se estende para esses pontos. Como essa função aqui ela é zero, exceto nesses, uma função contínua que é zero, exceto nesses pontos TIs, tá? Então ela se estende continuamente como zero. Continuidade. Então ela é zero em todos os pontos, portanto é geodésica, tá bom? Então, essa caracterização aqui das geodésicas como, atenção, como as curvas que tem a derivada da energia igual a zero para qualquer variação própria, tá bom? Vamos guardar isso. Muito bem. Então, se uma geodésica derivada da energia é zero, a gente vai querer agora estudar o que acontece com a derivada segunda da energia, tá? A gente vai estudar isso sobre geodésicas. Atenção, tá certo? Eu já sei que ela é geodésica. Em geodésicas, a derivada é zero. Aí eu quero agora estudar o que acontece com a derivada segunda. A primeira derivada, digamos assim, não dá muita informação. A gente vai estudar agora o que acontece com a derivada segunda. E isso é muito bonito. É muito bonito porque a derivada segunda da energia para variações próprias tem um termo que envolve a curvatura, ok? Da curva, da variedade, certo? Isso aqui é bacana. Ou seja, como a gente viu, né? A derivada segunda, que faz sentido, a derivada segunda de campos, tá certo? Em uma variedade, ela é medida de alguma forma, né, pela curvatura, certo? Então, tá aqui a fórmula, tá certo? Essa fórmula, ela tem aqui um termo quando você supõe, por exemplo, que o campo, né, ele é diferenciável por partes também. Na demonstração, eu vou omitir essa parte, tá? Então, eu vou supor que o campo é regular, só para não... Isso aqui vocês analisam com calma, para ficar mais simples. Então, quando o campo olha só, eu estou agora... Vou calcular a derivada segunda para uma geodésica, certo? Então, aquela velha história. Primeiro, então, eu vou pegar a fórmula da derivada da energia num ponto qualquer e vou derivar de novo. E depois eu faço S igual a zero. É assim que a gente faz. Bom, só que eu vou usar essa fórmula da derivada da energia para geodésicas, para uma geodésica. E geodésicas são regulares, tá? Entendendo? Então, quando eu olho a derivada primeira, o que eu quero dizer é que não vai ter aquela parcela que envolve o campo com as derivadas laterais, né? O campo em TI e a derivada lateral em TI, TI mais, TI menos. Essa parcela não tem, justamente porque a curva ela é regular. Entenderam? Só vai ter agora a parte da integral e a parte dos extremos que eu escrevi agora dessa forma, tá? Então, essa é a fórmula que nós vimos, derivada da energia no ponto S qualquer é dada por isso aqui. Observe que isso aqui depende de S, ok? É nos extremos, mas depende de S. Então, agora a gente vai pegar essa fórmula e derivar em relação a S. Então, como eu tenho um produto interno aqui, um produto interno aqui, quando eu derivar cada
essa parcela e essa, cada uma delas me dá duas parcelas, tá? Que é a derivada do produto, tá aqui. A derivada do primeiro tá aqui. Tá? Derivei isso aqui em relação a S, derivei sobre o final da integral, essa é a derivada do primeiro em relação a S, vezes o segundo, mais o primeiro vezes a derivada do segundo, tá? E aqui também, derivada do primeiro em relação a S, vezes o segundo, mais o primeiro vezes a derivada do segundo em relação a S. A primeira observação que eu faço aqui é a seguinte, quando S é igual a zero, df dt é simplesmente o gama linha, tá? Então, essa derivada covariante aqui é a derivada covariante de gama linha. Como é uma geodésica, isso aqui é zero. Então, essa primeira parcela se anula, tá? Porque gama é geodésica. Essa terceira parcela, observe que eu vou avaliar isso aqui em t igual a A, né? E t igual a zero. Ou seja, estou nos extremos. Então, isso daqui é a derivada, tá certo? Quando você está em S igual a zero, isso aqui é o campo V. Ok? Esse é o campo V. V de T, melhor dizendo. Tá? V de T. Ah, bom. V de T. Mas como esse campo, ele... Estou supondo, né, que minha variação é própria, tá certo? Esse campo se anula nos extremos, então, em particular, a derivada dele se anula também. E, então, essa terceira parcela aqui é zero. Então, a gente já começa... Ou seja, a derivada segunda só vai ter essas duas parcelas aqui. Tá bom? Então, vamos analisar separadamente. Essa primeira parcela, a gente vai usar um lema que nós vimos no capítulo sobre curvaturas, que é quase uma consequência da definição de curvatura, né? Ou seja, a curvatura ela mede essencialmente, né, a comutatividade da derivada covariante. Aí nós vimos que no caso particular de superfícies parametrizadas, vale essa fórmula daqui. Para a derivada segunda, digamos assim, tá? Covariante, dos campos coordenados de uma superfície parametrizada. Ou seja, o que está faltando aqui, grosso modo, na definição de curvatura, seria a derivada dos colchetes, entendeu? Que se anulam. Esse é o ponto. Então, isso aqui é quase a definição do tensor curvatura, né, aplicado no caso de superfícies parametrizadas, aí o termo do colchete se anula. Tá? Esse é o ponto. Ora, isso é para a derivada segunda, nós temos essa fórmula que nós vimos lá atrás, no capítulo de curvatura. Por outro lado, né, a derivada primeira dos campos coordenados comuta, a gente já usou esse fato, que é isso aqui, tá? Então, eu posso trocar essa ordem daqui, posso trocar S com T nessa parcela, tá? De forma que eu obtenho finalmente isso aqui. Quando eu faço S igual a zero, isso aqui é o que eu tenho na minha fórmula, tá certo? Quando eu faço S igual a zero, isso aqui passa a ser a derivada segunda do campo V. Isso aqui é a derivada segunda em relação a T do campo V. Nessa fórmula daqui, que eu me equivoquei, aqui já é T e aqui é S. Mas nessa ordem com sinal mais, que nós temos aqui é isso. Aqui nós temos df dt, df ds, df dt, df ds. Isso daqui tá certo. Quando S igual a zero, isso aqui é o gama linha. Quando S igual a zero, isso aqui é V, isso aqui é o gama linha. Pronto. Aí você substitui agora. Isso aqui é o valor nos extremos, tá? Então, quando você substitui, você vai ter justamente essa fórmula. A última parcela também vai dar zero, tá certo? Isso aqui passa a ser o campo V. Então, se a variação é própria, isso aqui é zero, você não tem. Só vão surgir essas somas, você supor que o campo ele deixa de se regular em alguns pontos, tá certo? Muito bem. Era isso que eu queria falar hoje para vocês. Mas eu queria só mencionar a ideia principal
tá ok? Que é a seguinte: a gente vai aplicar muito essa fórmula no caso em que você tem uma geodésica minimizante. Eu quero só fazer essa observação aqui. Então, observação. Se gama é uma geodésica minimizante, então a energia, né? E' é zero, porque é geodésica. E o fato dela ser minimizante, se ela é minimizante, nós vimos que ela é minimizante para a energia, ela também minimiza a energia. Então, ser geodésica significa que a derivada é zero, mas ser minimizante significa que ela também minimiza a energia. Então, a derivada segunda da energia é maior ou igual que zero. Né? Lembre, a energia é uma função real, tá certo? Então, tem aqui o ponto, eu tenho um ponto crítico, e esse ponto ele é de mínimo. Então, a ideia é que a energia vai ser uma coisa, vai ter um mínimo em S igual a zero, que é quando você está sobre a curva, né? Vai ter um mínimo. Então, a derivada segunda é uma função suave, a derivada segunda é maior ou igual que zero. Essa desigualdade que nos dá várias informações geométricas sobre a variedade. É assim que a gente vai explorar em alguns casos, tá bom? Eu vou agora sim concluir a aula.